Olá, nessa aula vamos entender um pouco de relações de célula. Temos a relativa e a absoluta, né? A gente tem aqui uma coluna com o número se repetindo, né? Que é os 15%, e a gente vai multiplicá-lo na próxima coluna com o valor, né? Vamos fazer aqui na prática. Então, a gente temos aqui a multiplicação de uma célula com outra célula. E essa célula, no valor de 15%, ele está em todas as linhas, porque é uma referência relativa. Se eu quiser, no caso aqui, um valor total dessas duas células, tá? Eu somo esse valor, dou sinal de mais, este valor. Para essa célula aqui, tá vendo? Olha aqui, ó, presta atenção. Quando eu colocar minha seta para baixo, as células vão mudando. Conforme elas vão mudando, elas quer dizer que elas estão se multiplicando entre elas, tá? Isso eu chamo de valores relativos, por quê? Porque eles vêm derivando de uma célula com outras células, né? Na linha coluna, a gente está mudando aqui. No valor absoluto, a gente vamos usar essa célula e a gente vai referenciar ela como sendo uma célula absoluta. Então, vou só acrescentar aqui uma linha. Para mim acrescentar uma linha aqui, eu vou fazer. Clico nessa coluna, dou Ctrl Shift mais. Ok. Aqui eu vou chamar de acréscimo. Vou colocar aqui acréscimo. Eu vou multiplicar o meu valor vezes a porcentagem acima. Para isso eu vou usar o igual, multiplicação, sinal de multiplicação, beleza? Aí eu vou referenciar essa célula, vou deixar ela como absoluta. Quando eu clicar sobre ela, tá vendo aqui? Eu vou dar um F4 e dar um OK, beleza? Então, o que que ele fez? Ele travou, dá um F2 aqui só para a gente ver. Ele travou a minha célula, tá? Ele travou o meu J, que é a minha coluna, e travou o 5, que é a minha linha. Então, esse daqui não vai andar. Quando eu puxar para baixo, perceba, dá um F2 aqui, nessa última célula, só para a gente ver. Essa célula aqui, ela veio andando, ó, veio sendo arrastada de J8, até o J12 aqui, ó. Levei J12, então quer dizer, ela veio caminhando até aqui, só que a minha J5, ela não modificou, ela ficou travada no F4. Em muitos casos não. Aqui a gente percebe o quê? Que tem uma coluna a mais. Vamos diminuir essa coluna, vamos diminuir essa tabela, vamos acrescentar os 10% aos 3.000, utilizando fórmulas do Excel e passando para o Excel que eu quero o quê? Que eu quero acrescentar 10% aos 3.000, tá? Sinal de igual, vou pegar os 3.000, vou multiplicá-lo com os 10.
10%, mas a gente tem que antes colocar o quê? Parênteses. Vou colocar o um mais os 10% que eu quero somar. Vou travá-lo aqui, só J5, tá? Eu vou fechar o parênteses. Ele trouxe para mim já a soma, aqui, ó. Ele multiplicou, né, os 10% aqui e já trouxe o total. Eu vou arrastar para todas. Aqui no caso, eu quero mais 10%, então, dá um F2 aqui só para a gente ver. Aqui eu usei o sinal 1, que corresponde aos 3.000, e o mais, que eu vou acrescentar os 10%. Vamos para outra pasta que eu vou explicar melhor. Vou dar uma diminuída aqui. Aqui a gente tem o quê? 10% sobre 100, que corresponde a 0,1. E temos 100 sobre 100, que corresponde a 1. Então, quer dizer, esses 4.000 é 100%, então corresponde a 1. Os 10% corresponde a 0,1. No nosso exemplo clássico, a gente tira, multiplica 10% de 4.000, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai praticamente fazendo essa conta aqui. 4.000 vezes 0,1 que é igual a 400. No Excel, quando a gente passa para essa célula, a gente multiplica 4.000 vezes 10%, que é igual a 400. Para a gente fazer uma conta mais rápida, né? Eu vou colocar aqui, ó, igual aos 4.000, multiplico, aí eu abro parênteses, eu vou pegar o 1, que corresponde aos 4.000, mais os 10%, que corresponde a 0,1. Para 0,1, podia estar colocando a célula também, mas eu vou colocar só 0,1 para a gente ver o resultado, que trouxe o meu valor total, 4.400, já somando aqui. Se eu colocar esses 10, né? Se eu apagar aqui e colocar essa célula, o resultado vai ser o mesmo, beleza? Bom, aqui, ó. O que a gente está usando aqui é o exemplo de adição. 4.000 mais 10% é a mesma coisa que 4.000 vezes 1 mais 0,1, e é o total. Aqui eu somei aqui, ó, só para a gente ver o que que eu fiz aqui, ó. Eu catei esse 1 mais 0,1, que dá 1,1. Tá vendo aqui? Aqui, como está entre aspas, entre parênteses, então aqui ele está somando, que é esse valor aqui, ó, 1,1. Que é a mesma coisa aqui, 4.400, já somado. Ele pegou aqui o N, aqui embaixo, aqui, ó, essa célula, N9, vezes 1, eu acrescentei um aqui, tá? Lembrando de colocar um mais o O9. O9 é os 10%, beleza? Que deu esse valor aqui, ó. Eu fiz isso daqui, F2, ó, só para a gente lembrar, tá? Na subtração, vai ser a única coisa que vai mudar na subtração é o sinal. Então, quando eu tenho 4.000, eu quero menos 10%, eu estou falando o que para o Excel? Eu estou falando assim, ó. Você tem 400, você tem 4.000, né? E quando você multiplicar, você vai estar multiplicando um menos 0,1, que é a mesma coisa que 0,9, tá? Esse valor aqui é o 0,9, porque eu tirei 10% de 100%. 10% de 100% é 0,90, mas aqui, ó,
como 100% corresponde a um e 10% corresponde a 0,1, então eu estou tirando de 0,1 de um, que é igual a 0,9. Se eu multiplicar esse valor aqui, ó, ele vai dar 3.600, tá? Aqui no caso, aqui, ó, eu já fiz a conta, ó, tá? Eu multipliquei e deu esse valor. Se eu quiser fazer da maneira do Excel, vou pegar os 4.000, eu vou multiplicar, abro ó, parênteses, pego o número um que vai corresponder a 100% de 4.000, menos os meus 10%. Fecho parênteses, vamos ver. Beleza? Aí eu dei um exemplo da, da minha fórmula aqui embaixo, como é que ela está, ok? E ficamos por aqui. É aproximar.